Bom dia àqueles também que nos acompanham pela internet. E mais uma vez nós vamos nos reunindo para mais um dia de aprendizado, onde, como nós costumamos dizer, é aquele momento que nós vamos levar para a reflexão da semana. E somente a reflexão não basta, levar para a ação. E lembrando a todos que a nossa casa tem um trabalho social com as cestas básicas, atendendo hoje 80 famílias, em média. E nós agradecemos primeiramente a todos aqueles que nos ajudam na composição dessas cestas básicas. Não é? Porque, às vezes, nós fazemos esse trabalho, mas nós não temos a noção do quão valioso ele é. Não é? Então, como esse mês, por exemplo, agora para a cesta que vai ser entregue em julho, nós temos algumas prioridades, que é o arroz, o feijão, o óleo, o leite em pó e o açúcar. Então, para cada um de nós, isso pode não parecer nada, ou o mínimo, né, que possamos fazer. Mas para aqueles que recebem, talvez seja a riqueza maior que eles possam ter no alimento, na mesa, naquele momento. Então, é algo assim que nós não sabemos nem como agradecer a todos que colaboram. Obrigada, gente. A nossa casa oferece trabalhos todos os dias. Então, para quem ainda não conhece o nosso sistema de trabalho, os nossos dias, os nossos horários, nós temos afixado ali na varanda todas essas informações. Certo? Então, vamos agora, voltando os nossos pensamentos para Deus, nosso Pai. Para que possamos ir ao encontro de Deus. Nós vamos seguindo a imagem do Mestre Jesus. Aquela imagem que nos acompanha, aquela imagem que faz com que possamos sentir o reconforto, o aconchego, a confiança, a segurança, e para que possamos também chegar até Jesus. Nós vamos abrindo os nossos corações, as nossas mentes, acolhendo a imagem do Mestre, e deixar que essa imagem invada todo o nosso íntimo. E assim, junto à espiritualidade, a estes amigos que acompanham o nosso trabalho, a nossa caminhada, a nossa vinda até esta casa, nós vamos chegando até o Pai. Pai de amor e bondade, que nos abençoe agora e sempre, que possamos assimilar os ensinamentos que nos auxilia na nossa caminhada terrena. Vamos agradecendo desde já por todo o aprendizado que iremos adquirir e assimilar na manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós vamos acompanhando a Fabiana, que vai fazer para nós a palestra hoje, que é um texto do Redação Momento Espírita, não é, Fabiana? Então, está. Fabiana, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos amigos internautas. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Nós vamos falar sobre um assunto hoje que tem como título Aprender com os Erros da Redação Momento Espírita. E a palavra erro é uma palavra que ainda nos causa um certo desconforto, ainda nos causa um certo medo. E, historicamente, nós não fomos educados para lidar com o erro. Historicamente, nós fomos
educados para acertar sempre, ou termos menos falhas e menos fracassos possíveis na vida. Mas, se nós analisarmos toda a evolução toda a evolução da humanidade, sempre se pautou em experiências, investigações, em tentativas e erros. Então, nem sempre nós acertamos na primeira vez em que nós tentamos algo. E, além de tudo, quando nós estamos aqui, nesse mundo terreno, para aprender, para nos burilarmos cada dia mais, né, nos tornarmos pessoas melhores, nós estamos suscetíveis a erros e falhas. Nós possuímos as nossas fissuras morais, e, por conta disso, nós cometemos muitos equívocos. E esses equívocos, quando bem analisados, estudados e olhados com benevolência, com carinho, nos ajudam a evoluir. Quando a gente reencarna, nós temos um plano reencarnatório, né, um planejamento que nós fazemos antes da nossa reencarnação, e justamente para desenvolver algumas virtudes, sanar as nossas falhas, as nossas dívidas para aqueles que nós cometemos algum equívoco. E, por conta disso, nós tomamos decisões. Nós temos os nossos livre-arbítrio. Então, porque nós temos essa condição de tomarmos decisões e porque nós temos a condição do livre-arbítrio, a probabilidade de nós errarmos é grande. Mas também só erra aquele que tenta. Só erra aquele que encara os desafios, encara as dificuldades. E quando nós encaramos os desafios, encaramos as nossas dificuldades, nós temos chances muito altas de superarmos essas dificuldades e esses desafios. Agora, se não encaramos, certamente nós podemos cair numa inércia ou ficarmos estacionados e não avançarmos. E as consequências disso não é só o não avanço, né? Não é só a não evolução, mas é também a intensificação das nossas mazelas, e pensando nas nossas condições físicas, orgânicas e de saúde, as doenças aparecem. Né? As doenças psicossomáticas, principalmente, né, elas aparecem, porque quando nós lidamos com o erro de uma forma muito negativa, nós criamos mecanismos em nosso cérebro e na nossa psique de culpa, de ressentimento, de remorso, de mágoa. E esses sentimentos, esses mecanismos, eles chegam em determinado momento que atacam o físico. E as doenças vêm. Né? Aparece um problema de gastrite, aparece um problema neurológico, aparece dores de cabeças terríveis, sem dizer que, em relação ao câncer, né, o ressentimento, a mágoa, está comprovado o quanto esses sentimentos podem levar a essa situação, a essa dimensão. Então, assim, o que o texto vem nos colocar é que, com os erros, a gente consegue, sim, se refletirmos a partir deles e refletirmos com
sinceridade, com honestidade, né, com disciplina, nós conseguimos aprender. Né? E a grande escola, a grande oportunidade, se nós olharmos para o nosso grande código de conduta, que é o Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, a grande oportunidade que nós temos de sanarmos os nossos erros é a reencarnação. É uma oportunidade bendita de nós sanarmos erros de vidas anteriores, de uma nova oportunidade de superarmos um erro cometido a outros, ou também de sermos, ou de nos tornarmos uma grande válvula de ajuda para aquele que precisa também sanar o erro, porque essa relação tem a ver com o perdão. Então, se eu desenvolvo, né, essa capacidade de perdão, eu também ajudo o outro a sanar esses erros. Joana de Ângeles, ela nos coloca naquele livro, Autodescobrimento, que o auto-perdão é a grande oportunidade, um remédio muito eficaz para lidarmos com os erros. Normalmente, quando nós erramos, cometemos uma falha grave, né, aos nossos olhos, aos olhos da sociedade, vem revestido de um sentimento de culpa muito grande. E esse sentimento de culpa, ele toma uma proporção e toma conta da gente de um jeito que nos paralisa diante dos desafios que a gente deve enfrentar. Então, a Joana de Ângeles coloca o seguinte, que quando nós conseguimos nos auto-perdoarmos, nós conseguimos enxergar as soluções para os nossos problemas. Então, enquanto nós não desenvolvermos o auto-perdão, nós não conseguimos encontrar o caminho, porque todo mundo está passível de erro, né? Todos nós estamos suscetíveis, né, aos erros. Outro dia eu li uma história de um lavrador que ganhou 3 cachorros. E ele amarrou esses cachorros atrás da sua carroça e foi levando esses cachorros até a sua pequena residência. Um dos cachorros foi mordendo a corda e se arrastando ao longo do caminho, chegando no destino machucado, exaurido, desgastado com aquela situação. O segundo cachorro se resignou e acompanhou a carroça andando, chegando lá também cansado, exaurido, não machucado, mas cansado, exaurido, porque o trajeto foi longo. O terceiro cachorro, ele se jogou dentro da carroça, deitou e dormiu, e chegou ao seu destino contente, descansado, né, e sem muitas intempéries. Então, essa analogia é para nós pensarmos como nós enfrentamos os nossos problemas no dia a dia. Existe a possibilidade de nós lutarmos sem enxergar as possibilidades, então a gente, né, precisa pensar nas soluções antes de tomar qualquer atitude. Existe a possibilidade do conformismo, e você também vai colher uma consequência disso. Então, quando eu me conformo, eu não arrisco, e se eu não arrisco, eu corro o risco de não ter o sucesso. Mas se eu penso nas possibilidades, e nós somos criativos, né? O homem tem uma capacidade enorme de criar. Então, se eu penso em possibilidades, então, certamente eu vou ter uma possibilidade maior de sucesso. Então, normalmente, pensar sobre soluções, pensar sobre possibilidades de mudança e de lidar com os erros, ou de mudar,
só acontece quando nós nos deparamos com os problemas e os desafios ou com os erros, senão nós não saímos do lugar. Né? Quando está tudo muito certinho, tudo muito dentro dos conformes, a gente precisa pensar, né? Por que está tudo tão fácil? Será que eu me conformei com a situação? Será que eu estacionei diante dos aprendizados que eu tenho que adquirir? Será que eu cheguei no patamar de segurança? E aí tem um grande filósofo que eu gosto muito, Leandro Carnal, que ele fala que quando se chega ao patamar de segurança, você precisa parar para pensar. Porque quando eu chego no patamar de segurança, que é a zona de conforto, eu estacionei. Eu parei. Simplesmente eu deixei de avançar. Né? Então, o pior conselheiro que nós temos na vida é a nossa zona de conforto. É o nosso patamar de segurança. Ele é o pior conselheiro, né? E a grande fonte de aprendizado estratégico é o erro. Grande fonte de aprendizado estratégico é o erro. Então, porque o erro ele vai nos dar condições de pensar sobre outras possibilidades. Né? A criatividade ela vem com a crise que a gente passa. Né? Quando a gente está em crise, seja ela qual for, financeira, material, emocional, afetiva, quando nós estamos em crise, é que nós vamos parar para pensar e normalmente encontra-se uma saída e encontra-se algo a ser criado para resolver. Né? Então, a lei do progresso, que é uma das leis, né, que rege, né, o mundo, ela vem com a possibilidade do erro. Né? Ela acontece também com a lei da destruição, porque a lei da destruição ela traz a transformação, ela traz a mudança, e assim ela traz o progresso. Então, veja, a vida ela não é estática, ela é dinâmica. Né? Então, por ela não ser estática, nos obriga a nos movimentar diante de todas as situações que nos são, né, acometidas, né, que nos são ocorridas. Então, mas isso nos traz uma reflexão. Tudo bem, vamos aprender a lidar com o erro, então. Mas como eu faço isso, né? Como é que, então, eu olho para ele, reconheço e lido com ele? Porque mudar os erros a gente não vai conseguir. Ele já aconteceu, né? Já aconteceu a falha, já aconteceu o insucesso. Então, como é que a gente vai fazer para, né, lidar com essa situação? Então, o primeiro passo é reconhecer. Né? Reconhecer que erramos, é reconhecer que vamos errar mais, né, que vamos lidar com esse erro, mas outros virão. Né? Talvez não os mesmos, porque nós já aprendemos com esse. Né? Aliás, isso que se espera, né? Que nós possamos aprender com aquele, e aí os novos que virão a gente aprende novamente com outras questões. Então, é o reconhecimento, é o pensar em soluções, é parar mesmo antes de tomar qualquer atitude com ponderação, pensar nas possibilidades que se tem para lidar, né, com essa situação de fracasso, não é? Não desistir, persistir sempre. Então, nós temos aí grandes exemplos na humanidade que, se não fosse pela persistência em cima do erro, eles não teriam conseguido. Né? Se a gente pensar o Walt Disney, ele foi demitido porque ele não tinha grandes ideias. Né? Ele foi considerado dentro de uma grande empresa que ele não tinha grandes ideias, então ele foi demitido. Michael Jordan, ele foi cortado do time de basquete da escola, porque foi considerado que ele não tinha habilidade e talento. Um grande
uma grande banda, né, reconhecida mundialmente por muitas gerações ainda, que são os Beatles, eles foram rejeitados por uma gravadora importante, porque não gostou da música e porque a guitarra elétrica estava com os dias contados, na visão daquela grande gravadora, né? Então, nós temos aí assim grandes vultos da humanidade, que poderíamos citar muitos, né, milhões, que não desistiram nas primeiras e em muitas negações que receberam, porque não foram só, né, uma ou duas ou 10 ou 1000, né, foram muitas negações para chegar onde eles chegaram. Não é? Thomas Edison, por exemplo, ele foi considerado incapaz de aprender na escola, que ele não tinha condições de aprendizagem. Não é? E ele tem uma frase que nos inspira, que eu não falhei, eu apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionaram. Então, é essa mudança de pensamento que nós temos que adquirir ao longo dos nossos dias, né? É um exercício diário. Não conseguir, retoma. Né? Não conseguir terminar aquele trabalho da faculdade, aquela tese de mestrado, não conseguir concluir algo que um chefe me colocou no trabalho, não conseguir seguir adiante a uma dieta, enfim, não importa, eu vou retomar. E eu vou retomar, e eu vou retomar até eu conseguir, até alcançar, persistindo e aprendendo com aquela nova experiência de fracasso. Porque você já sabe que daquele jeito não funciona. Então, se não funciona, eu vou tentar de outro. Então, eu tenho uma gama de possibilidades de coisas que não funcionam, que eu vou poder até compartilhar com outras pessoas no futuro. Olha, eu tentei assim, não deu certo. Tente por esse caminho, quem sabe você vai conseguir. Não é? É assim que as grandes descobertas, elas aconteceram. Não é? Então, assim, como diz um grande dramaturgo, que ele diz assim, se falhou, tente novamente. Mas, se for para falhar, fale melhor. Porque esse fale melhor deu uma condição de você avançar um pouco. Não é? Você conseguiu alcançar um passo maior naquela tua falha. E é assim também com as nossas mazelas. Nós não conseguimos dar conta de tudo de uma vez só. Não é? Quantas vezes a gente precisa aprender uma lição e abre o Evangelho à casa e cai aquela mesma lição trilhões de vezes. Você abre e você fala, nossa, meu Evangelho está viciado. Não é possível. Só cai nessa página. É uma oportunidade de reflexão no sentido de que eu preciso melhorar nesse aspecto. Eu ainda não consegui superar essa minha mazela, mas eu vou tentar todos os dias. No Evangelho não tem uma passagem específica que fale sobre lidar com os nossos erros, porque nós estamos reencarnados. E a reencarnação é uma grande oportunidade para lidar com essas questões. Então, qualquer que seja ali as parábolas, os ensinamentos de Jesus, ele sempre vai trazer uma oportunidade de nós olharmos diferente para aquela situação que nós estamos vivendo. Não é? Então, o nosso grande código de conduta com o Evangelho sempre vai nos trazer uma palavra sobre como lidar com esses fracassos, com esses erros, né? Como lidar com as nossas mazelas, como eu vou deixar de ser um pouquinho menos vaidoso, um pouquinho, né, menos egoísta, orgulhoso todos os dias. É um exercício. É um exercício. É ao final do nosso dia, antes de dormirmos, colocarmos a cabeça no travesseiro e pensar. O que eu fiz hoje
que contribuiu para a minha melhora enquanto ser humano. Né? O que eu fiz hoje em prol de alguém? Quantas discussões eu interrompi? Quantos julgamentos eu deixei de fazer? Né? Quantas contendas eu deixei de realizar? Né? O quanto eu perdoei? Né? E o perdão não é somente... são pequenas coisas. Né? O quanto eu perdoei aquele colega de trabalho que falou meio atravessado comigo? Quanto eu perdoei o meu marido, ou minha esposa, ou meu filho, que não estava num bom dia e não me deu atenção, ou foi ríspido comigo? Porque a nossa tendência sempre é partir para o negativo. Né? A nossa tendência é sempre pensar que nós somos perseguidos. Nós temos uma condição de persecutoriedade muito grande. Às vezes não é com você, às vezes a pessoa está passando por um momento difícil e ela não está conseguindo lidar com a situação. Mas não é você, a sua pessoa. É ela que não está conseguindo lidar. E então a gente julga, a gente não perdoa. A gente para de falar com aquele ser humano. Ou dentro do trabalho, ou dentro da família. Não é? Então, isso é lidar com os erros. Isso é aprender, né, com os erros. Né? É o desenvolvimento, né, desses sentimentos. É encarar o medo, porque todas as nossas inseguranças, todas as nossas mazelas e o nosso não enfrentamento das coisas, todas elas, sem exceção, têm o medo por trás. O medo é sempre aquele que nos deixa paralisados diante de uma situação. É claro que o medo, como sobrevivência, ele nos ajuda. A gente precisa ter medo de certas situações, para não colocar a nossa vida em risco nem a vida de outros. Mas o medo exacerbado de agir, de enfrentamento, né? Esse medo, ele nos paralisa. Às vezes você quer conversar com alguém, você quer reparar um erro que você cometeu com outro, e você não vai por medo. Ai, se ele não me ouvir. Ai, se ele for ríspido. Ai, se. E você não vai. E quando você encara, ele fala, não era nada daquilo, sabe? Aquele dia, eu estava pensando em outra coisa. Jura? Você pensou assim? Não. Veja, você sofreu tanto, e, na verdade, era uma situação simples. Era uma situação muito simples. Por quê? Sair da zona de conforto não é fácil, gente, porque a gente pode a gente pode falar assim, não vou, porque ele é uma pessoa difícil, ela é uma pessoa difícil, então não vou conversar com ela, que eu já sei que a conversa não vai para frente. Então, eu fico na minha zona de conforto. Daí encontrei ali uma boa desculpa para me manter na zona de conforto. Então, eu não enfrento a situação. Existe uma analogia que é com um barco, né? Para que serve um barco? Ele serve para navegar. Então, se eu não colocar o barco para navegar, ele perde a função dele. Portanto, o barco não pode ficar parado no porto. Assim somos nós diante da vida. Nós estamos na vida para navegarmos, para aprendermos, para enfrentarmos as tempestades. Né? Um barco parado no porto, ou seja, nós parados na vida, nós não avançamos. E não temos a oportunidade de saber, olha só, que bom, consegui. Né? Ele entendeu, ele me perdoou, eu o perdoei. Então, aquela voz, né, que fica
nosso interior falando, não vai, né? Você vai se machucar, você pode se arrepender, não é? Ela sempre seduz, nunca seduz pelo negativo, ela seduz pelo positivo, né? Então, como que é essa sedução pelo positivo? Nós temos que levantarmos cedo para trabalhar, não é? Todos os dias. A voz não vai te seduzir assim, olha, não levante cedo porque está frio. Não, ela vai dizer assim, não levante cedo porque você trabalhou muito, porque você merece descansar, porque você é uma pessoa de bem. E aí você deixa passar. Porque você comprou a ideia. Então, tudo aquilo que nos impede, ela não vem pelo negativo, ela vem pelo positivo. Sempre. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com essas pequenas seduções que aparecem na vida, que faz com que nós não encaramos os nossos desafios, os nossos problemas, faz com que nós não reparamos um erro, por exemplo. Não, você não vai... se fosse você, não ia falar com fulano, não ia tentar reparar esse erro, porque você estava certa. Você tem razão. Né? A pessoa foi ríspida com você, foi grosseira com você. Então, você está certa. Por que você vai falar com ela? Quando, na verdade, nós temos uma responsabilidade diante dos nossos atos. Eu posso ter até razão, mas a forma como eu coloquei não foi legal. Então, eu preciso reparar. Não é? Então, essas seduções que aparecem na vida também são questões que a gente precisa parar para pensar, né? Então, a grande essência dessa lição é o aprendizado, sempre. Nós estamos nesta vida para aprender. E quando a gente se recusa a admitir um equívoco, nós retardamos a nossa evolução. Nós nos apegamos cada vez mais à vaidade e orgulho, ou às pequenas coisas. Então, o que a gente precisa ter em mente sempre? Que nós estamos aqui para aprender. E que as nossas fissuras morais, elas devem ser encaradas para nos tornarmos pessoas cada vez melhores no nosso dia a dia. Então, e de forma responsável, porque nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Então, a física, ela coloca uma questão que toda a nossa ação, ela reflete no universo. Toda a nossa ação, seja ela verbal ou não verbal, seja ela física ou via pensamento. Então, a nossa responsabilidade é enorme. Né? O Jung também traz essa mesma consideração quando ele fala do inconsciente coletivo. Que tudo que nós produzimos, enquanto humanidade, está instaurado no inconsciente coletivo. Então, essas produções que nós fazemos ao longo de toda a nossa evolução, ela marca toda a humanidade. Então, a responsabilidade que nós temos é enorme diante de nossas ações, de nossas atitudes. Então, quando a gente emitir um pensamento, quando nós pensarmos e agimos assado, né, assim, o assado, a primeira coisa que a gente deve pensar é o quanto eu vou refletir no outro isso. Né, o quanto o outro será atingido em relação a isso. Porque para fazer o mal a alguém não precisa você cometer o ato sim, basta pensar. Basta pensar que a pessoa vai receber.
Então, é um cuidado que nós temos em relação às nossas ações, não é? Então, por isso que o texto ele traz que o quanto antes você reparar o erro, melhor. Menos impacto você vai causar no outro. Ou para você mesmo. Porque nós cometemos erros para conosco mesmo. Então, por isso do desenvolvimento do auto-perdão, como a Joana de Angeli nos traz, que o auto-perdão vai nos dar a condição tanto para reparar o erro com o outro como conosco. Porque muitas vezes nós não nos perdoamos por algumas atitudes. E aí você fica pensando naquela atitude, eu não me perdoo, eu não me perdoo, eu não me conformo, eu não me perdoo. E entra nesse ciclo vicioso e não pensa no que você pode fazer para sanar essa dificuldade, né? Para sanar esse erro. Então, por isso que a gente precisa, né, lidar com essas questões, né? Existe uma analogia também que eu gosto muito, que é como a pérola ela é fabricada, né, pela ostra, que, na verdade, ela luta tanto com aquele grãozinho de areia que entrou, a irrita tanto, que a deixa tanto nervosa, que ela para de, então, lutar contra aquele grão de areia e transforma aquilo na pérola. Então, é isso que nós devemos fazer, né? Os nossos fracassos, os nossos erros, os nossos insucessos já aconteceram. Nós não vamos mudar, não é? Mas o que eu vou fazer para transformar? Né? O que eu vou fazer para transformar o erro numa oportunidade? Para transformar o erro num perdão, numa reparação, no refazimento. É isso, porque já aconteceu. Nós não vamos voltar no tempo, mas nós temos condições de transformar, né, de dar uma outra roupagem para essa situação. Então, que façamos das nossas falhas, dos nossos erros, pérolas, que vão nos iluminar, que vão nos transformar, que vão nos tornar pessoas cada vez melhores, né? Que essa é a grande finalidade da nossa vida aqui. Eu acho que o meu tempo já foi. Muito obrigada. Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? É mais um comentário. Acho que quando a gente não aceita o erro, na verdade é o nosso orgulho, né? Nossa vaidade, porque enxergar um erro em nós machuca, né? No outro é fácil, em nós machuca. Então, se a gente não controlar isso, fica muito difícil, né? O auto-perdão. Sem dúvida. No Evangelho está, né, que as nossas, das grandes mazelas que nós temos é o orgulho e a vaidade, que nos impede muitas vezes mesmo de evoluirmos, né? Lidar com o erro tem a ver, sim, com a humildade, né? O quanto eu reconheço que sou falho e posso reparar isso, e não é fácil. Não é fácil, porque nós somos excelentes conselheiros para a vida do outro, né? Então, quando um amigo vem, conta uma situação porque você já pensou em fazer isso? Já pensou em fazer aquilo? Que tal, né, encarar desta forma? Mas quando acontece conosco é muito, mas muito mais difícil, né? Porque existe ali toda uma gama de sentimentos revestidos que nos impedem. E o maior deles é o orgulho e a vaidade, sem dúvida. Mas quando nós conseguimos romper, né, com essa barreira, os benefícios são inúmeros, né, e nos traz uma tranquilidade, né, e uma paz,
né, muito grande. Numa das palestras do Leandro Carnal, que ele conta que ele estudou piano durante muitos anos, né? Por uns 12 anos ele estudou piano. E quando ele chegou num determinado momento, ele falou para a professora: estou em dúvida se eu faço música ou história. E a professora falou assim: não faça música, eu faço história. E aquilo deixou tão magoado, porque ele foi tão brilhante na apresentação da formatura dele, né? Tocou uma peça de Mozart perfeitamente, sem nenhuma falha. E a professora simplesmente diga: faça história, né? Não faça música. E ele ficou com essa mágoa por uns 20 anos, carregando dentro dele. E um dia ele foi à Sala São Paulo, assistiu uma peça e o músico tocou a peça de Mozart que ele via tocado na formatura dele. E quando acabou a peça, ele pensou: realmente, minha professora tinha razão, né? Ainda bem que eu não fiz música. Então, é a forma como a gente encara muitas vezes, não é, a situação. Muitas vezes uma negação, uma crítica ou um direcionamento, como foi nesse caso, a gente não aceita com bom grado, né? Fala assim: poxa vida, mas como assim, né? Ele não está reconhecendo o meu talento, né? Foi brilhante, né? Foi brilhante. É o orgulho e a vaidade. Eu queria fazer uma colocação assim que quando nós adentramos a qualquer filosofia ou uma denominação religiosa, nós deparamos com os nossos próprios erros, né? Então, o que eu percebo é que quando a gente estuda a doutrina, principalmente neste caso, talvez o Livro dos Espíritos seja mais assertivo, né? Que é a parte científica, filosófica, religiosa, a gente percebe que os erros que cometemos, todos nós cometemos em algum grau, em alguma situação. O que muda, na verdade, o que eu acho que muda, é a lente da tua vista, da tua alma, né? Porque a gente percebe, como você disse bem, que nós aprendemos com os erros. Mas também nós temos que lembrar que quando nós consolamos alguém, nós ouvimos o erro do próximo, ou vemos situações falhas no outro, né? Essa questão do erro alheio, que eu gostaria que você comentasse brevemente. Porque se estivermos vigilantes, a gente adentra o erro do outro e não cometemos em nós aquilo que está no outro, percebe? E aí vem a sutileza que eu queria que você lembrasse do julgamento. Porque nós, por invigilância ou por orgulho, a gente julga o erro do outro. Sim, sem dúvida. Existe uma linha da filosofia que diz que ser sábio também é aprender com o erro do outro, né? Mas essa questão de isso que você colocou muito bem, que é adentrar ao erro do outro com benevolência, né, com solidariedade até, para você não julgar, porque eu acho que essa é a questão, né? É o quanto nós julgamos sempre, né, o outro. Realmente ter essa sensibilidade de que o outro errou daquela forma, que você também pode errar, né? Se colocar no lugar do outro, é a questão da empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Será que se eu estivesse nessa situação, eu não agiria da mesma forma? Essa é uma pergunta que pode nos ajudar a não julgar, né? Será que se eu estivesse passando por isso, eu não agiria assim? Será que eu agiria diferente? Porque isso acontece muito na nossa vida, principalmente na relação família, principalmente na relação com os pais. Quando a gente pensa, mas eu não faria, se eu for pai, mãe, eu não vou fazer o que meu pai faz, o que a minha mãe faz. Eu não vou falar isso, não vou falar aquilo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Mas quando a gente se encontra na situação,
muitas vezes, mas muitas vezes a gente se pega fazendo exatamente a mesma coisa que o pai e a mãe fez e que nós passamos a vida relutando, a vida criticando, a vida julgando. Então, é se colocar no lugar do outro, é trocar os óculos, como você disse das lentes, né? É trocar de óculos, né? Enxergar de outro jeito e mudar de lado. Né? Se eu estivesse daquele lado, o que eu faria? Né? Eu acho que é essa a pergunta. Né? Não sei se é bem isso, né? É bem isso mesmo. É porque tudo isso que foi falado, o orgulho, né, Fabiana, a vaidade, o egoísmo, eles nos tornam muito rígidos. Nós ficamos rígidos aí para adquirir a flexibilidade, que é algo natural do espírito, para ele poder aprender. Demora. Demora. Você gostaria de fazer alguma consideração? Eu só quero, agora que você falou, eu veio algo na minha mente que é assim, né? Quando nós estamos nesse processo de aprendizado e nesse processo de flexibilidade, vamos dizer assim, as idas e vindas, elas são normais, não? Então, avançar e retroceder é normal, né? Às vezes a gente dá 10 passos para frente, 3 para trás, porque nós estamos num processo de aprendizado. Então, isso também tem que ser olhado com carinho. Não é? Ora eu acerto, ora eu erro. Então, assim, saber que você vai acertar, mas saber que você vai errar e que você vai voltar para refazer, isso é normal. Né? Porque, às vezes, a gente entra no movimento assim, mas eu... De novo, não tem problema. Né? Eu encaro novamente e refaço o caminho. Não é? É a reflexibilidade que você trouxe. Né? A gente precisa dela até para nesse processo de aprendizado e de mudança. Quando a gente está no processo de mudança, as idas e vindas elas são normais, né? Até saudáveis. Realmente, são até saudáveis. É aprender a lidar com isso. Isso mesmo. É o que a rigidez nos impede. Exatamente. E às vezes eu vejo assim, enquanto pessoas muito rígidas sofrem demais, porque elas estão ali, percebem que elas precisam avançar, precisam sair dali, mas a rigidez é tão grande que as impedem e elas continuam sofrendo. Isso é triste. Isso dá uma outra palestra. Nossa, com muito, certeza. Muito legal. Gente, com certeza. A Fabiana continua por aqui até o final da reunião. Qualquer dúvida, ela estará à disposição. Tá bom? Com certeza. Para a pessoa de leitura, ela lê sobre indulgência. Indulgência, o capítulo eu esqueci aqui, mas estou tentando até achar agora, mas não. O capítulo é... O item indulgência. O item indulgência, né? Aí tem um comentário do Espírito João e o Espírito José, que ele comenta muito perspicaz sobre você ser indulgente com o próximo, como você gostaria, como você percebe como é necessário ser indulgente com você mesmo. Isso mesmo. Evangelho segundo o Espiritismo. Tá aqui. Obrigada, Wagner. Obrigada, Fabiana. Eu agradeço. Então vamos. Diante de tanto que aprendemos, que nós vamos refletindo para podermos assimilar e agir, nós vamos neste momento buscando o que há de melhor em nós. Pensamentos, sentimentos positivos, amorosos, saudáveis, envolvendo carinhosamente todo o nosso planeta Terra. Esse planeta de luz, esse planeta iluminado, o qual nos foi dado para a oportunidade da reencarnação. Vamos vibrar por ele, em todos os seus aspectos. Vamos imaginando que neste momento todos os líderes, governantes estejam captando as melhores inspirações
para poderem agir e assim conseguirem que todos aqueles que estão sob o seu comando possam ser abrigados, afagados e sentirem o reconforto, a simplicidade da natureza e da vida em si. Vamos vibrando por todos aqueles irmãos nossos que dentro desta jornada estão com algum problema de ordem física, acamados, que todos os leitos de dor neste momento possam ser visitados pelos nossos amigos da espiritualidade, profissionais da área da saúde física, que irá levar o reconforto espiritual. Vamos levar a esperança, a misericórdia divina, o entendimento para esse momento não tão feliz, mas que será breve. Tudo passa. Vamos vibrando pelos nossos lares, vamos levando ao centro de nossa casa aquela luz que irá contagiar e iluminar todos os ambientes, que todos que ali vivem, convivem, todos que por ali passarem possam sentir esta energia, esta vibração tão iluminada de paz e harmonia. Companheiros queridos, que possamos ter uma semana tranquila, lembrando sempre dos ensinamentos que adquirimos no dia a dia, na troca positiva com aqueles que convivem conosco, em um sorriso, em uma palavra, em um gesto, em admitirmos às vezes que falhamos, vamos corrigir, vamos recuperar, para que possamos sentir a paz interior, do dever cumprido. Vamos agir dessa forma cristã, como aprendemos, que não deverá ficar só na teoria. E assim nós vamos encerrando essa primeira parte da nossa reunião. Aos amigos internautas, que possamos estar juntos na próxima semana. Vamos agradecendo a espiritualidade, a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, o nosso Pai. Que assim seja.